Antes de falar de algumas coisas assim, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que têm algumas perguntas, algumas dúvidas. Eu recebo muitas perguntas, por exemplo, algumas eu nem respondo porque algumas perguntas são ridículas, uma coisa realmente não é pergunta séria ou parece uma pergunta de uma pessoa que é, não tem respeito, ou não tem, sei lá, uma pergunta que não se faz, né? Eu não vou falar o que, mas tem algumas perguntas que não vale a pena nem comentar. Mas eu sei que tem muitas perguntas. Mas antes de falar disso, tem uma coisa que a gente sabe, mas às vezes a gente não, a gente esquece às vezes, ou algumas pessoas esquecem. Todos nós somos seres humanos. Somos humanos, pessoas. Do mundo inteiro, pessoas. Né? Não somos alienígenas, não somos de outro planeta. Então somos pessoas, árabe, muçulmano ou outras pessoas de outra raça, outra religião. Todos somos pessoas. Tá? Todos somos iguais. A diferença entre nós depende do caráter, depende do bem ou do mal, depende da aparência. Aparência, tipo, assim, quando eu falo aparência, para mim não faz diferença para eu achar que alguém é melhor que o outro. Não. É a diferença da aparência do gosto. Entendeu? De gosto. Só isso. Entendeu? É só isso. Quando eu falo da parte de você gostar de um tipo de. Eu, por exemplo, tenho alguns tipos de mulheres que eu gosto, entendeu? Então isso não tem nada de errado. Não quer dizer que você está sendo racista ou está sendo preconceituoso ou está sendo não sei o que. Nada disso. Isso é questão de gosto. Só isso. Tá bom? Então somos todos iguais. Então, qual a diferença então? Então, o que a gente vamos parar de falar de diferença? Não, tem diferença, mas diferença onde? A diferença é que no mundo árabe, a gente chama de mundo árabe, são os países árabes, né? Que são 22 países árabes, mais ou menos. A diferença é que não são, por exemplo, não são os homens árabes, os árabes geralmente não são todos iguais, igual qualquer povo em qualquer lugar do mundo. Não somos todos iguais, mas a diferença é de um para outro em algumas coisas, tá bom? Mas tem algumas coisas que são iguais na maioria. Por exemplo, tem homens árabes que têm religião, tem maioria que tem a mesma religião, por exemplo. Aí a gente pode falar que maioria são iguais, nisso são iguais, religião. Costumes, tem alguns costumes que a maioria tem costumes iguais, né? Tem outros detalhes que você pode perceber que tem a maioria dos árabes tem um jeitinho assim meio parecido, né? Do jeito que eles tratam as mulheres, por exemplo, né? Aí você vê que como eu falei antes, né, em outros vídeos, falei que os árabes, maioria são românticos, não todos, maioria. Então isso é uma coisa que você pode falar que a maioria são iguais. Uma das coisas é ser romântico, por exemplo. Tem pessoas que vão falar, você só fala de coisas boas dos árabes e não fala de coisas ruins. Bom, como eu falei, os árabes e muçulmanos não são iguais. Então nós temos também lixo humano, nós temos pessoas sem caráter, não temos pessoas ruins, temos pessoas mal educadas, tem pessoas sei lá, que não são românticos, que não tem coração, que não tem sentimento, tem esse tipo, né? Mas eu falo, quando falo da maioria, isso que eu prefiro falar.